E diz assim o texto: prosseguindo viagem, Jesus entrou no povoado. Uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e aproximando-se, disse ao Senhor: não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, muitas vezes nós nos comportamos como Martas. Na nossa casa, na casa do Senhor, no nosso trabalho, nós somos Martas. Sempre muito atarefados, levados a estar o tempo todo com a mão na massa. Mas eu gostaria de chamar a tua atenção quanto a esse texto, porque eu enumerei algumas situações a respeito de estar com Jesus na sua casa, estar com Jesus na sua vida. E você, às vezes, quando você recebe Jesus na tua casa, na sua vida, você, às vezes, esquece a importância que tem Jesus na sua casa e você começa a se distrair com várias coisas. Estar com Jesus é mais importante do que trabalhar para Jesus. Você já percebeu que muitas vezes, irmãos, amém. Você já reparou, você percebeu já que algumas vezes, geralmente, você se encontra numa situação onde irmãos dizem que estão muito atarefados com a obra de Deus, estão fazendo muitas coisas, estão com muitas atividades e muitos ministérios, trabalhando muito para Jesus. Será que nós já paramos para prestar atenção nisso? E eu gostaria de dizer que você é uma Marta no ministério, é uma Marta no trabalho da casa do Senhor, porque você está muito atarefado para perceber que a presença do Senhor é muito mais importante do que o trabalho para Jesus. Você dizer sempre que está trabalhando para Jesus, você se assentar e ouvir o bom mestre. A segunda questão a respeito desse texto que eu gostaria de sanar é a intimidade com Jesus, o relacionamento. Você recebe uma pessoa na sua casa e você recebe ela e fala: opa, que bom que você veio, senta aqui no sofá, vamos ver televisão. Vamos ver televisão. Ou se não, senta aqui no sofá, eu vou lá para a cozinha. E você começa a lavar a louça, você começa a fazer várias coisas. Então você começa a se distrair. Marta está na cozinha, Marta está limpando a casa. E Maria está sentada aos pés do Senhor. Quando nós recebemos uma visita, e nós gostamos de receber visita, nós paramos o que nós estamos fazendo para dar atenção a essa visita. E eu entendo que, quando Jesus chegou naquela casa, eu entendo que elas deveriam ter parado. Porque Jesus, ele queria a atenção delas. Ele queria falar alguma coisa para elas. E Maria, ela parou para ouvir o que Jesus tinha a dizer. E aí Jesus, ele fala o quê? Que ela escolheu, mas uma só coisa é necessária. Jesus fala para Marta: uma coisa só é necessária. Casa você limpa todo dia. Comida você faz todo dia.
todos os afazeres, televisão você vê todo dia e toda hora. Mas aquele momento que Jesus está do seu lado ali, que Ele quer falar com você, e você se distrai, você realmente não escolheu a boa parte, a melhor. E Maria, nesse momento aqui, ela escolheu a boa parte. E então Jesus diz, e essa não lhe será tirada. O momento de estar ali com o Senhor, ali, de intimidade com o Senhor, criando relacionamento com Jesus, essa parte não vai ser tirada de Maria. É a única experiência na vida que não acaba. Estar com Jesus, ouvir o que Jesus tem a dizer, ouvir a voz do Senhor, aprender com Ele, aos pés dEle, é a única experiência que nós vamos ter nessa vida, que nunca vai acabar. Por quê, irmãos? Porque vai gerar daqui um relacionamento para a eternidade. Nós vamos continuar servindo ali ao Mestre, ouvindo ao Mestre, se relacionando com o Mestre para sempre. Começa aqui. E eu poderia dizer que acaba na eternidade? Claro que não, ela continua na eternidade, e na eternidade, e na eternidade. Esta é a boa parte. Eu gostaria de convidar, para continuar, nós vamos ler também João 11:32. João 11:32. Então, o que nós vimos até agora aqui foi que existem duas pessoas aqui, Maria e Marta. Marta está sempre atarefada e reclamando. Maria está sentada aos pés do Senhor e está ouvindo Jesus. João 11:32, olha o que o texto diz. Aqui vai tratar da morte e ressurreição da ressurreição de Lázaro. 32, ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés. Olha Maria aos pés de Jesus. E disse, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorando, e também os judeus que a acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e, abalado, perguntou-lhes, onde o pusestes? Responderam-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. E o texto continua, e vocês conhecem o texto. Maria, ela vê Jesus, ela poderia fazer várias coisas, mas ao invés de se queixar, a primeira coisa que Maria faz, ela vai aos pés de Jesus e ela chora, e ela se derrama. Aos pés de Jesus, meu irmão, você pode chorar e você pode se derramar. Jesus, Ele está sensível à sua dor. Olha o relacionamento aí com Jesus. Aos pés do Salvador, irmãos. Aos pés de Jesus você pode chorar. Aos pés de Jesus você pode se derramar. E Jesus, Ele está sensível à sua dor. Ele se importa com você. Você já deve ter ouvido isso, né? Mas isso é uma verdade. Jesus, Ele se importa com você. Você está ali, no seu sofrimento, Jesus está com você. E Ele se importa com você. E uma das coisas impressionantes que acontece quando você está na presença do Senhor Jesus, você pode sentir dor, você pode chorar, você pode se derramar na presença dEle, mas Ele tem poder e Ele tem condições de substituir a sua dor por alegria. Porque aquele momento que Maria e Marta e outros irmãos ali reunidos sentiam dor por causa da morte de Lázaro, e nós sentimos dor mesmo, e nós choramos mesmo, nós falamos Senhor, e às vezes dizemos até por quê. Jesus, Ele se importa conosco, Ele é sensível à nossa dor,
E naquele momento ali específico, ele transformou o sofrimento dela em alegria, com a ressurreição de Lázaro. E vamos em frente. João 12:1. João 12:1, ele vai dizer o seguinte, um pouquinho para frente, depois que Lázaro vai ressuscitar ali, e vai dizer o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um frasco de bálsamo, de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa se encheu com o perfume do bálsamo. E ainda continua o texto dizendo que murmuravam dizendo: por que ela pegou aquele vaso, aquele perfume tão caro, e desperdiçou jogando eles nos pés de Jesus, quando poderiam ter pego aquele perfume e vendido e dado aos pobres? Ficavam resmungando e reclamando. Mas Maria ali, ela mostrou um desprendimento que nós temos que ter, e que só tem aqueles que estão aos pés do Salvador, que tem relacionamento com o Salvador. Ela derramou, ela se desprendeu de uma importância financeira e se desprendeu daquela avareza, porque muitas vezes nós também, quando nós não estamos olhando para a eternidade que nós viveremos, nós ficamos muito agarrados com as coisas desse mundo, ficamos muito presos com as coisas que estão aqui, e nós esquecemos que existe algo muito maior e muito melhor. E é isso, meus irmãos. Aos pés do Salvador, nós encontramos um Deus que é cuidadoso, zeloso e misericordioso. Mas o texto que é para fechar a questão de estar aos pés do Salvador, esses são textos que dizem da gratidão de uma pessoa que está agradecida porque Jesus está ali, está dando uma palavra, que Jesus está ali para confortar. E existe um outro texto, e esse texto é um pouco diferente dos demais. Lucas 7,36. E é o último texto, e eu vou encerrar com esse texto a mensagem. Lucas 7,36. Jesus, ele está, no último texto que nós lemos, ele estava na casa de Simão o leproso, com Lázaro, com Marta, com Maria. Estava num momento com seus amigos. Mas esse texto aqui, Jesus também ele vai estar na casa de Simão, mas não é o mesmo Simão. E a pessoa que está nesse texto aqui, que tem uma atitude semelhante a Maria, também não é a mesma pessoa do texto anterior. 7,36, ele diz o seguinte: certa vez um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Quem convidou Jesus para comer com ele? O fariseu. Então, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. E havia uma mulher, pecadora, na cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa, na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume. E pondo-se atrás dele, e chorando aos seus pés, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas, e enxugá-los com os cabelos, e beijava-lhe os pés, derramava o perfume por sobre eles. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando, e que espécie de mulher ela é,
pois é uma pecadora. Mas respondendo, Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-lhe. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles como pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: avaliaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa, e tu não me deste água para os pés, mas ela molhou com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me cumprimentaste com beijo, ela, porém, não para de beijar meus pés, desde que entrei. Não colocaste óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Por isso te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. E disse a ela, os teus pecados estão perdoados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. E eu gostaria de fechar esse momento com os irmãos e dizer para os irmãos que o convidado especial está na casa. Ele está na casa e ele tem vontade, ele tem desejo, ele deseja estar com você. Para almoçar, para jantar, para fazer qualquer coisa. Mas existem situações que você tem que entender, receber bem esse convidado. E aquele homem, Simão, fariseu, eu entendo que ele apenas queria testar Jesus. Eu acredito que Jesus não era bem-vindo naquele lugar, porque já era costumeiro, quando um convidado chegava na casa, ser lavado os seus pés, porque os pés já estavam sujos da caminhada, às vezes mesmo calçado, pés sujos, lavados, enxutos. Um beijo e o óleo. E nada disso tinha sido feito com Jesus. Mas aí, irmãos, acontece aquilo que sempre acontece na hora que Jesus está na casa. Sempre quando Jesus está presente, algo misterioso e maravilhoso vai acontecer. Uma mulher, uma pecadora, entrou naquele lugar e ela chorava aos pés de Jesus, derramava lágrimas nos pés de Jesus. E, irmãos, não é como nós choramos não, que cai uma gotinha aqui e cai uma gotinha ali. Ela derramou lágrimas nos pés de Jesus, ela chorava. Aquilo era um pranto para lavar os pés de Jesus. E você sabe que quando você está em pranto, você começa a sentir alguma coisa aqui dentro. Você começa a prantear, porque está doendo e está mexendo aqui dentro. Você começa a sentir alguma coisa diferente aqui dentro. E com aquela mulher já estava acontecendo alguma coisa. Ela foi atrás de Jesus, não foi para chorar nos pés de Jesus. E nem só para derramar perfume nos pés de Jesus, e nem só para beijar os pés de Jesus, mas aquela mulher queria algo mais. E aquela mulher alcançou algo mais. O que eu e você devemos desejar todos os dias. Todos os dias nós devemos, aos pés de Jesus, prantear e chorar, até lavar os pés do Senhor, e derramar tudo ali nos pés do Senhor, e entregar tudo aos pés dEle, para que Ele possa nos restaurar de verdade, para que Ele possa sarar todas as feridas, porque nós temos
Porque nós pecamos. E todas as vezes nós pecamos, a palavra diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus vai dizer para aquele homem: não me deste água para os pés, não me cumprimentaste com um beijo, não me colocaste óleo sobre a cabeça. E você também é assim. Jesus, ele chega, ele se aproxima, ele às vezes é até convidado por mim e por você. E quando ele chega, nós não recebemos ele da forma correta. Você percebe isso? Isso queima dentro do seu coração, que às vezes você não recebe Jesus da forma apropriada. E Jesus vai dizer para aquele homem: mas ela, a pecadora, que você já está julgando na sua mente, ela lavou os meus pés com suas lágrimas, e secou com os cabelos, beijou os meus pés. Se era costumeiro beijar no rosto, aquela mulher foi muito mais profundo. Se nós estamos acostumados com água nos artelhos, aquela mulher, ela desceu nas águas, ela mergulhou. Se você está acostumado com água nos joelhos, aquela mulher se derramou, aquela mulher mergulhou. Se você está acostumado com água nos lombos, meu irmão, muda a sua visão. Pode mudar a sua visão, porque é muito mais profundo. Existem águas muito mais profundas, e nós temos que mergulhar nessas águas, se nós quisermos ter verdadeiramente um relacionamento com o Senhor da casa, aquele que vem para mudar, e Ele pode mudar a sua vida. Hoje ainda Ele pode mudar a sua vida. Hoje ainda Ele pode fazer algo novo na sua vida. Basta você crer. E aquela mulher, ela creu que quem estava naquela casa, quem estava naquela mesa, tinha poder para mudar a história daquela pecadora. E nós cremos que Jesus, quando Ele entra em ação, o que é impressionante na fala de Jesus, na ação de Jesus, é que é automático. Ele nos perdoa. É instantâneo e é suficiente. Porque Ele perdoou ela e Ele também disse que ela estava salva. Isso foi instantâneo, como o ladrão da cruz. Se ele creu, e ele diz: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Você também pode receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. E essa salvação é suficiente para que você viva com Ele eternamente. Nós falamos aqui de relacionamento aos pés do Salvador para a eternidade, para viver com Ele eternamente, porque Jesus, Ele nos perdoa e Ele nos salva. Aquelas pessoas, Marta estava na casa, reclamava que Maria estava aos pés de Jesus. Marta estava servindo na mesa. Maria estava ali com Jesus, derramando o perfume nos pés de Jesus. Aqueles homens, até os discípulos, reclamavam da atitude. Estavam reclamando, estavam murmurando. Jesus está na casa de Simão, o fariseu. E aqueles homens estão reclamando, estão murmurando, porque uma pecadora tocou em Jesus. Porque uma pecadora, e disse: se ele soubesse quem está fazendo isso, ele não deixaria, ele não permitiria. Então ele não é profeta. E Jesus propõe a eles, e ele diz: 2 homens, um devia 500 denários, e um devia 50. O homem perdoa os 2, quem é mais grato? E Simão diz o quê? Suponho que é o que deve mais. E eu creio nessa palavra, que quem realmente é mais perdoado, é mais agradecido. Meu irmão,
se você foi perdoado pelo Senhor Jesus, e o perdão dele vale a eternidade, nós devemos ser muito agradecidos, porque o perdão dele foi muito gigantesco, porque os nossos pecados, irmãos, levaria todos nós para o inferno, levaria todos nós, se nós não tivéssemos sido perdoados por Jesus, se ele não tivesse pago o preço do pecado com o sangue dele, nós estaríamos condenados. Por isso que nós devemos amar ao Senhor muito, porque muito nos foi perdoado. Ou você acha que o seu pecado é um pecadinho de nada? O seu pecadinho de nada poderia te levar a ter consequências terríveis. Mas pela graça de Jesus, nós somos salvos. Glórias a Deus. Aquelas pessoas que estavam ao redor não estavam felizes, então perceba e tenha muita atenção, não importa quem estiver ao seu lado, não importa quem está fazendo contra, a multidão, um amigo, um irmão, não importa quem fala contra, fixa seus olhos no Salvador, fixa sua atenção no Salvador, fixa sua atenção aos pés do Salvador. Ali é o melhor lugar para você estar. Fixa a sua atenção. Não importa o que estão falando mal dele, fixa a sua atenção. Estão falando que não vai chegar em lugar nenhum, fixa a sua atenção. Estão falando que não vai dar em nada, estão falando que acabou, estão falando que é doença, estão falando que é câncer. Fixa o seu olhar nos pés do Salvador. Fica ali, é ali o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo para estar é aos pés do Salvador. O lugar mais alto que você tem que estar é aos pés do Salvador. O lugar mais seguro para estar é aos pés do Salvador. O lugar de liberdade é aos pés do Salvador. O lugar de cura é aos pés do Salvador. Amém, meus irmãos? O melhor lugar do mundo, o lugar mais seguro, o lugar de liberdade, o lugar de cura é aos pés do Salvador. Não tem outro lugar. É o melhor lugar do mundo. E eu agradeço aos irmãos por me escutarem, agradeço aos irmãos porque Jesus, ele é bom. O tempo todo. Ele está atento ao que você precisa, às suas necessidades, a tudo que você, todas as suas demandas, tudo que está aqui dentro, aqui, ó. Se tem vazio, ele é do tamanho do vazio. Se está cheio de coisas que você não quer que estejam aqui dentro, ele é capaz de arrancar tudo aquilo que está fazendo mal para você. Se tem de raiz de amargura, o Senhor, ele retira. O Senhor tem um bálsamo de cura para passar. Jesus, ele é o melhor presente de Deus para nós, para a humanidade. É a vinda dele, o sacrifício dele. E, mais uma vez, só para terminar, para frisar, é suficiente. É suficiente para mim e é suficiente para você, o sacrifício de Jesus. Então, se você quer, recebe aí, né? Se você acha que você não é digno, meu irmão, eu ouvi um sábio homem de Deus falar o seguinte, que tem tanto tempo que ele está no ministério e ele ainda não é digno. E eu faço das palavras dele a minha palavra. E eu não sou digno. É a graça de Deus na nossa vida. Graças a Deus, graças por Jesus.